Olá, você participa de eventos de corrida de rua? Então aí vamos a algumas dicas para você ficar atento. Se essa é a sua primeira vez, esse vídeo aqui vai ser essencial para você não se dar mal nessa sua primeira corrida. Eu sou Diogo Vilar, sou médico do esporte, trabalho com alguns esportes profissionais, basquete, futebol, e costumo também fazer as urgências das corridas, a tenda médica de algumas corridas grandes. Esse último final de semana eu fiz a meia maratona Eu Amo Recife, com mais de 7.000 inscritos. E eu vou trazer para vocês aqui as principais coisas que derrubam os corredores nas corridas, seja a questão performance, saúde, mal-estar ou o que quer que seja, tá? Fique ligado. A primeira delas é a queda na largada, queda mesmo, cair no chão. É muito comum os atletas chegarem ao fim da corrida e pedirem atendimento por um arranhão no joelho, nas mãos, muito comum, tá? Principalmente nas pessoas mais idosos, mais velhos, é muito comum. Então, se você quer evitar isso, muito atento na largada, evite ficar muito junto de muitas pessoas com paces diferentes. Se você é mais lento, largue um pouco mais atrás para evitar isso aí. Segundo, cãibras, muito comum, principalmente do meio para o fim da prova, tá? Geralmente as pessoas que correm uma distância que não estão acostumadas ou querem fazer uma velocidade que também não estão acostumadas. Pode estar relacionado também à hidratação e eletrólitos. Então, toma cuidado com isso. Treinar bem, se hidratar bem e se alimentar bem são essenciais para evitar. A terceira está extremamente relacionado à atenção. É o entorse de tornozelo. Também muito comum. Pessoas desatentas pisam no buraco e chegam a torcer o tornozelo, às vezes grave, às vezes com fratura, tá? Então, isso aí está muito mais relacionado à atenção por onde se corre. Afinal, está se correndo na rua e as ruas do Brasil geralmente não são tão planas, sempre tem um buraquinho ou outro. Quem já corre está acostumado com isso. Quarto, canelite, relacionado ao calçado, pode estar relacionado ao piso e ao treinamento. Muitas vezes as pessoas já vêm com a canelite para a corrida e ela piora. Mas tenham muita atenção, hoje em dia os tênis de placa têm causado muita canelite. Então você que não está acostumado, ou corre no pace, uma velocidade mais lenta, tentar evitar esses tênis que eles têm causado muita canelite. Aqui um problema que parece simples, o quinto, que são os calos, que nas últimas corridas eu venho percebendo que tem diminuído cada vez mais. Não sei se pelos tênis mais confortáveis ou se as pessoas estão tendo mais cuidado, mas que pode ser crucial e pode limitar a sua prova e fazer até parar. Então, cuidado principalmente com o tênis, evitar usar um tênis novo na primeira corrida. O sexto ponto não é um problema de saúde, mas um problema de performance, que é a caminhada. É comum as pessoas, no meio da prova, terem que caminhar um pouco ou caminhar muito. A maioria das vezes elas se inscrevem em uma prova em que não estão acostumadas. Ou muitas vezes tem erros de estratégia, velocidade do começo da corrida, de imprimir uma velocidade que não é a sua. E principalmente o que eu vejo com frequência, e o que às vezes eu vejo correndo, é que as pessoas querem correr no pace do outro. E isso aí pode dar muito errado. O sétimo ponto, que parece engraçado, mas é a diarreia, tá? É comum também, tem relação com alimentação, com hidratação, mas também com intensidades muito altas. Então, evite fazer, fazer uma alimentação diferente do que você está acostumado no dia da prova. Muito cuidado com isso. Já pegando o oitavo ponto, muito cuidado com os géis de carboidrato. Eles têm causado, ultimamente, muita dor abdominal. É muito comum as pessoas chegarem com dor abdominal. Então, geralmente isso está relacionado a um gel que você não está acostumado a usar e quer usar na prova, ou use em excesso. Então, muito cuidado com isso, parcimônia no uso e a tendência é dar certo se prestar atenção nisso aí. Ainda do trato gastrointestinal, mal-estar e vômitos. Pode estar relacionado à alimentação, pode estar relacionado ao gel que você toma na prova e pode estar relacionado também a uma intensidade muito maior do que você está acostumado. Por isso, programe bem, tenha uma boa estratégia para evitar todos esses problemas gastrointestinais. Mal-estar, vômito, diarreia, dor abdominal, eles têm relação com tudo isso. No décimo ponto, a gente entra
em casos mais importantes, que levam em risco a nossas vidas. Um ponto deles é o infarto, os problemas cardiovasculares. Então, quando a gente se submete a um esforço muito maior do que está acostumado, quando a gente já tem fatores de risco, seja obesidade, seja um histórico na família, pode ser que isso aconteça durante uma prova em que a gente está submetendo nosso corpo a uma carga muito grande. Então, muito cuidado na avaliação médica, fazer uma boa avaliação médica, principalmente nas pessoas acima dos 35 anos, antes dessas provas, para a sua temporada, para o ano, fazer isso aí anualmente é essencial para descartar esse risco e não dar grandes problemas para a gente nas provas. 11º e 12º ponto, pouca gente conhece, mas acontece. Esse último final de semana a gente teve também um caso desse primeiro, que é a hiponatremia. Hiponatremia é quando a gente perde muito sal e toma muita água. A gente causa uma diluição de sais no nosso organismo. Tá? Então, a gente precisa ter principalmente nas provas de distâncias maiores, muita atenção à hidratação e reposição de sais. A hiponatremia ela pode gerar ou pode levar a uma confusão mental, a problemas bem importantes, e esse é um dos principais problemas que a gente na tenda médica está atento. Então, muito cuidado também com a hidratação, que a gente já vem falando desde o começo, e reposição de sais nas provas de maior distância. O último ponto é um dos mais graves e que tem uma boa incidência no Brasil pela nossa temperatura, que a gente chama de heat stroke, que é o aumento de temperatura excessivo do corpo, principalmente nas provas pela manhã. Então, o corpo ele entra nesse aumento de temperatura muito grande e gera confusão mental, gera um risco real de morte. Então, muito cuidado em provas em dias muito quentes, para hidratar bem, aí mais uma vez hidratar bem, cuidado com essa temperatura e não aumentar tanto a intensidade quando esse dia estiver muito quente. Treinar em dias quentes também leva a uma boa capacidade de aguentar essa sobrecarga no nosso organismo. O heat stroke pode levar à morte e é um dos problemas mais graves que a gente tem na corrida, que a gente sempre está atento na tenda médica. Bom, esses foram os 12 principais problemas que a gente tem em quase toda prova de corrida. Se você gostou, curte aí, segue o canal. Se tem algum comentário, se já passou por alguma dessas coisas aí, bota aí embaixo para a gente discutir. E eu te espero na próxima. Até lá, um abraço.